Sejam todos bem-vindos mais uma vez à nossa aula, tá? Ah, Nossa aula hoje, a gente está no processo de educação, de falar sobre educação, sobre a formação da educação, o papel da educação, bem como a sua estruturação da educação global. E eu preparei hoje para fazer uma resenha de um livro bastante interessante que pauta a questão da organização da educação global, tá? Por hora, a gente não vai estar aí circunscrito à educação brasileira, a gente vai entender a educação global pelo seu aparato psicológico e social. É nesse contexto que a gente vai trabalhar, a gente vai analisar um livro bastante interessante de Pascal Bernardin, tá? Que este livro ele é conhecido como um dos livros mais formidável na questão do assunto, na questão dos aspectos no que se refere a examinar as questões educacional, tá? Então, primeiramente, antes de a gente ir para a nossa resenha do livro, a gente precisa entender quem é Pascal Bernardin, tá? Então, o nome do livro que eu indico para você estar posteriormente lendo é o livro de A Face Oculta da Escolarização Global, Maquiavel Pedagogo. Este livro aqui, este livro aqui, Maquiavel, assim, para entender melhor, Maquiavel Maquiavel Pedagogo. Este livro de Pascal Bernardin. Vamos para a nossa resenha, tá? Então, Pascal Bernardin, ele é um intelectual francês, é um dos intelectuais mais, assim, mais bem conceituado, embora não seja famoso em todas as universidades europeias como alguns, ele é um exímio estudioso liberal, tá? O pensamento dele está pautado na linha liberal da economia. Ele não é um intelectual de esquerda, ele é um intelectual e também na direita, ele é um intelectual que ele é conservador, ele entende o que está acontecendo na sociedade e a partir daí ele traça uma radiografia. A sua pauta de escrita está pautada neste livro na educação. Então ele tem dois livros formidáveis, que é o Império Ecológico, que fala como a agenda da ecologia está sendo usada para dominar uma classe de a sociedade no mundo inteiro, tá? Então, Pascal Bernardin, neste livro especial, Maquiavel Pedagogo, eu estou aqui em nossas mãos, que nós vamos fazer a nossa resenha, o livro trata do seguinte, tá? Vamos para a nossa introdução, que tem um resumo básico do livro. Pascal Bernardin é um professor francês cujo trabalho é muito enriquecedor, revela-nos os planos nefastos traçados às escuras pelos órgãos internacionais que regula a educação global no mundo inteiro, no que se refere à manipulação e à implementação de um idiotismo global, ou seja, a educação ela está sendo plantada, organizada, arquitetada para formar um montão de adolescentes e jovens idiotas que saem da universidade idiota sem conseguir interpretar e reproduzindo todo tipo de falácia. Então, esse idiotismo global, tá? Tem a sua fundamentação na psicologia experimental, ou seja, a famosa psicologia behaviorista, tá? Aí estudada bastante no século XVIII, tendo como fundamentação a psicologia experimental behaviorista. O livro Maquiavel Pedagogo, Pascal Bernardini, nos apresenta como uma rica pesquisa pautada em documentos oficiais, ou seja, ele examina documentos oficiais que traçam documento esse que traça um plano, tá, da educação global, e esse plano para ele é um plano nefasto, para mim também, particularmente, lendo o seu livro, para implementar um currículo oculto, ou seja, fomentar as massas ao pensamento único, todos com pensamento único, único no sentido de, se vai pensar na pauta LGBT, todos repetem a mesma coisa, se vai pensar na pauta feminista, todos pensam a mesma coisa, e aquele que pensa diferente se sente acuado, ou ele
cai no ostracismo, ou ele se sente sufocado pela espiral do silêncio, que o espiral do silêncio, na verdade, é quando uma ideia está sendo jogada na maioria, a minoria que pensa diferente ficam com medo de se manifestar e se cala, tá? Mediante a tudo isso. Então, as massas com pensamento único, a gente já está vivenciando hoje, cuja cartada final desse plano é implementar uma espécie de comunismo não visível, o chamado criptocomunista. O que seria o criptocomunismo? O que seria o criptocomunismo? O comunismo, ele surge aí com a sua punição na União Soviética visível, tá? Como o comunismo, ele mostrou-se nefasto em todo, ele muda os seus modos operantes. Agora precisa tomar as universidades e tomar as escolas através do marxismo cultural implementado aí por Antônio Gramsci, pelo francês Antônio Gramsci. Ele criou a ideia de um marxismo cultural, de tomar as escolas e tomar as universidades com professores marxistas, com professores comunistas, para que a partir daí toda uma gama de alunos sair das universidades, sair das escolas com pensamentos comunistas, pautadas em viés esquerdistas, e esses levarem para as escolas e, posteriormente, o mundo todo está completo dominado pelo único pensamento, tá? Beleza. Então, o criptocomunismo, é claro que tudo isso é feito sobre a mentira de um bem comum, de direitos, a mentira de direitos todo, direito coletivo, direitos humanos. Ou seja, a falácia de direitos humanos, dessa forma, retira-se o pensamento intelectual, cognitivo, tá? A educação valorativa, a educação familiar, tá? No qual a família, a religião, a filosofia fazem parte sistematicamente na formação da criança e do jovem. Estas são substituídas pela pedagogia do engajamento, ou seja, todos têm que se estar engajados a um grupo, a pertencente a uma ONG, pertencente a uma organização, tá? Isso vai acontecer muito com os grêmios estudantis e os CEAs, os centros acadêmicos, tá bom? Essa espécie de educação visa a revolução da sociedade através da interculturalidade, ou seja, todos têm que estar junto de todos. Não existe mais secularidade, não existe particularidade. Eu preciso estar apoiando, eu preciso estar em comportamento de manada, em grupos, eu preciso reproduzir o que o grupo faz, o que está em voga no momento, o que está em sintonia, o que está na moda, e eu saio reproduzindo ou postando o que está na moda, em evidência, para que eu tenha likes, para que eu apareça, tá? Então, realizado através da falsa ética, e aí a ideia de direitos humanos, de que a gente precisa ser ético, de precisa dialogar com todos, e aí a gente perde o pensamento reflexivo intelectual e fica preso num pensamento unitário, tá bom? Que, na verdade, é a mudança dos modos operandi do comunismo proposto por Antônio Gramsci, em tomar as escolas e universidades. Ao todo, observamos uma decadência no ensino superior, não à toa observarmos uma decadência, tá? Uma decadência no ensino superior e escolar. Para tal empreendimento, fez-se necessário utilizar a evolução psicológica, experimentos psicológicos, tá? Experimentos psicológicos, manipulação comportamental para mudanças de atitude e incremento das disciplinas das ciências sociais, tá? E das ciências humanas, ou seja, é impossível eles formularem esse pensamento único, essa prisão intelectual, tá? E manter os alunos globalmente na ignorância sem o uso de duas ciências, até porque as ciências exatas, ela, embora sendo passível de erro, mas ou é 2 mais 2 é 4, e ponto. Não tem como você teorizar e pensar muito sobre isso. 8 mais 8 é 16, e ponto. Tá? Não tem como teorizar. Já as ciências humanas e as ciências sociais, as ciências humanas como um todo, as ciências sociais, histórias, geografia, antropologia e as ciências afins, eu posso estar problematizando, relativizando, porque não há uma exatidão. Então, por isso que faz necessário uma interdisciplinaridade, uma interculturalidade, todos os modos de cultura juntos e, sobretudo, utilização das ciências humanas. Não à toa, a maioria dos alunos que muda de atitude, que muda de comportamento quando adentra na universidade, ele muda o seu valor voltado no judaico-cristãos, implementada pela sua família, eles mudam fácil demais. A maioria desse contingente está circunscrito no curso de humanas. Tá?
Então, a evolução psicológica serve para isso. Como é que é feito? A gente vai entender agora em Pascoal Bernardin. Ele demonstra aqui os tipos de psicologia experimental com os quais eles utilizaram e utilizam para manipular o comportamento da juventude, e não só de juventude, como de alguns professores também, tá? Quanto à prática, as metodologias ativas, aí surge as metodologias ativas serviram de instrumento para a utilização experimental, bem como a ideia de um currículo global, para manter a educação globalmente asfixiada e subordinada ao Estado totalitário, bem como a anulação total da família na participação do processo educacional. Ou seja, eu tenho o experimento, a evolução psicológica sendo usada para manter esses alunos presos, tá? Através de experimentação psicológica. Isso tudo foram feitos testes em diversos indivíduos a partir do século XIX. Então, eles tiveram aí quase 40, 50 anos, 4, 3, 5 décadas experimental, treinando para que hoje chegássemos a essa revolução cultural que nós temos hoje, tá? Nas universidades e em todos os campos do saber. Então, a metodologia ativa proposta pela Escola de Frankfurt, tá? A metodologia ativa ela serve como parâmetro modal para a prática do criptocomunismo, para a prática do pensamento único, para a prática da não reflexão, tá? E aí apenas crítica, crítica, crítica e crítica e nada de reflexão. Às vezes é jogado um pensador na mente do aluno, esse aluno lê esse pensador, ele reproduz e sai replicando em suas citações de trabalho, mestrado, doutorado e afim, e assim vai replicando para os alunos, e esses, por sua vez, vão repetir, tá? A mesma teoria, mas esse professor, ele não faz uma reflexão sobre o pensamento desse autor, quem o financiava, qual era a sua época, porque vida pessoal, o pensamento dele era dele mesmo, vinha dele, era algo pessoal, isso é bom para mim, isso é bom para a sociedade, é preciso se balizar e fazer comparações com todos os textos. Isso não é feito, até porque nas universidades não se lê livros, se lê portilas, e aí está um grande problema. Tá? Então, a metodologia ativa vai surgir, fundada pela Escola de Frankfurt, Theodor Adorno, justamente para isso, tá bom? E aí, currículo global, isso aqui começa na França, tá? A implementação de currículo global, de currículo que todos têm que seguir. Não à toa, o governo está sempre querendo adaptar com as universidades, quando, sobretudo as universidades particulares, privadas, bem estruturadas, com um currículo maravilhoso, o governo está sempre querendo impedir, fazendo visitações, sempre querendo impedir para que as universidades públicas, as universidades particulares, ela não se separe dos modos operantes da pública. Eles querem que todos pensem igual, que escrevam iguais, pensem iguais e reproduzam as mesmas ideologias, tá? Então, a participação da família é um entrave. Pascoal Bernardini vai dizer isso logo na sua introdução do seu livro. Ele vai dizer que o plano esse plano desse currículo nefasto, tá? Tem a observação da família como entrave, e, portanto, a família precisa ficar de fora. Não à toa o Brasil não ter aprovado o homeschooling. O homeschooling que é a atividade escolar feita pela família, o aluno, ou seja, o Estado, ele é obrigado a doutrinar, a ensinar o seu filho, mas você não pode ensinar, porque não foi aprovado essa proposta aqui. Essa proposta deu certo em todos os países, menos no Brasil, que não foi aprovado. Beleza. E aí, a, eu vou substituir o processo cognitivo da criança, intelectual, do adolescente, do jovem, pelo processo sistemático cultural, tá? O autor analisa os documentos elaborados pelas seguintes organizações internacionais listadas abaixo. Daí, todos os documentos que ele analisou foram documentos oficiais, tá? Documentos da OCDE, que é a Organização para o Desenvolvimento Econômico Global, tá? Com membros dos países da União Europeia fazendo parte dessa organização, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, o Conselho da Europa é uma organização internacional europeia que atua na defesa dos direitos humanos, na democracia do Estado, nos direitos no continente. Fundada em 1949, essa organização é a mais antiga instituição europeia em funcionamento, tá? E aí o Ministério da Educação da França também participou dessa reformulação, tá? As UFMS, as IUFMS, que são Instituto Universitário de Formação de Mestres, de professores de todas essas universidades europeias participam desse instituto, e a Comissão de Bruxelas, que é uma comissão que é feita, que é organizada anualmente
para propor o destino educacional, econômico, social dos países, tá bom? E a CND, que é o Centro Nacional de Documentação Pedagógica. Então, você percebe que são fontes oficiais, fonte que regula a diretrizes escolar de todos os países, cujo Ministério da Educação irá seguir todas as suas ideais, todas as suas ideias, tá? Então, quanto à relação da psicologia e manipulação, o capítulo 1, Pascoal Bernardini vai trabalhar o seguinte, tá? Logo no capítulo 1, com relação às técnicas de manipulação utilizadas para a concretude de tais empreendimentos, destaca a utilização da psicologia, dos psicólogos e professores fundamentadas no behaviorismo, teoria psicológica que objetiva estudar a psicologia do indivíduo, bem como a mudança do seu comportamento através da observação. Esses pesquisadores visavam obter uma mudança no comportamento de grupos. Vamos observar cada uma das técnicas experimentais utilizadas. Bom, a primeira técnica experimental utilizada, que o autor demonstra aqui, é a submissão à autoridade. A submissão à autoridade consiste da seguinte maneira. Em uma série de experimentos, o psicólogo judeu Stanley Milgram, tá? Stanley Milgram, ele propôs uma experiência no qual várias pessoas, atuando como professores, ficavam responsáveis em disparar choques de 150 a 400 volts no aluno que errasse as perguntas. Enquanto o professor, no caso a autoridade, né, estava do lado ali, um cientista do lado do professor, tá? Então, todas as vezes que esse aluno ele errava a pergunta, o professor ele aumentava a voltagem. Detalhe, o aluno era uma cobaia experimental e diálogo com o pesquisador, tá? Com o cientista, com o psicólogo. Mas o professor não, o professor era um professor e experimentos foram feitos em diversos países, tá? Em quase metade dos países que nós conhecemos assim, tradicional, e aí tradicional. Então, esses experimentos, esse psicólogo ele foi viajando e fazendo experimento em vários países, porque como ele era judeu, ele queria saber como Hitler foi capaz de induzir as pessoas a fazer atrocidades. E aí, ele descobriu o seguinte, a submissão à autoridade leva o indivíduo a fazer atrocidade. Então, os professores, mais que um aluno se contorcia por a autoridade estar do lado dele, e a autoridade dizia assim, continue, continue, os professores continuavam dando choque. Todos não passaram no teste, todos deram choque. Nenhum dos professores pararam para dizer, detalhe, nenhum dos professores pararam para dizer assim, poxa, está doendo nele. Mesmo um menino desmaiado, e eles continuaram dando choque. O que isso quer dizer? Eles perceberam o seguinte, se eu sou, tá, superintendente do MEC, se eu sou ministro, se eu pertenço ao MEC, e aí eu traço uma diretriz que, por sua vez, o MEC pensa a diretriz global das conferências já apresentadas aqui, das organizações Unesco já apresentadas, então, eu submisso à autoridade, eu como professor, vou executar tudo o que me mandam. Então, mesmo que isso cause um aborrecimento coletivo, mesmo que isso seja de uma perversidão sem precedente para a vida intelectual do aluno, eu continuo falando. Então, esse foi o primeiro experimento que obteve resultado que eles usam até hoje. O segundo experimento pautado no behaviorismo foi o conformismo. Essa experiência é realizada em 1951 pelo psicólogo polaco Solomon Asch, e essa experiência tinha o objetivo de observar como as pessoas são influenciadas a repetir comportamento de manada. Nessa experiência, 9 pessoas, tá? Foram separadas para responder perguntas. E essas 8 pessoas, elas foram combinadas com o cientista, com o psicólogo Ash, e a 9ª pessoa foi um voluntário na rua. E aí eles pegaram uma resposta óbvia, tá? E aí colocaram lá e mandaram que todos falassem a mesma resposta, mesmo a resposta óbvia sendo incorreta. Então isso causava uma dissonância cognitiva na mente do indivíduo cobaia que estava sendo testado, e isso ele fez com diversos indivíduos, diversos alunos das universidades, e descobriu o seguinte, diversos homens e mulheres, e descobriu o seguinte, que ele falava a resposta certa, mas quando ele via a maioria dizendo a mesma coisa, eles ficavam olhando para o lado, olhando para o outro, olhando para o outro, e acabavam dizendo sim, mesmo sendo a resposta incorreta. Isso provou que quando muitas pessoas defendem algo, a gente tende a seguir, mesmo sabendo
que aquilo é incorreto, mesmo sendo comprovado incorreto, a gente tende a seguir porque a gente tem medo de ser hostilizado. Isso nos remete ao comportamento de manada, ao famoso comportamento de grupo. Então, esse foi o experimento conhecido como conformismo, que é usado até o dia de hoje, tá? O conformismo, no conformismo, o sujeito será forçando o sujeito à dependência do indivíduo em relação ao grupo. Por exemplo, o grupo é apresentado como particularmente atraente, o indivíduo seja, ou seja, e aí ele fez nesse conformismo, o conformismo ele dividiu em duas partes. A primeira é o indivíduo, quando ele vê a maioria decidindo, ele tende a segui-lo, mesmo sendo incorreto o posicionamento. E no segundo, ele pegou, quando um grupo ele tem afinidade, aquele indivíduo, ou seja, um cantor, um amigo de universidade, uma personagem política, uma personagem famosa que a gente gosta, então esse personagem começa a usar aquele tipo de roupa ou defender aquele tipo de posicionamento esse que eu quero que seja difundido por toda a sociedade. Então, vou dar um exemplo bem prático aqui. Se eu pego a Anitta, e aí eu tomo um pensamento político, eu quero ganhar uma eleição, e eu pego a cantora Anitta e a ponho para defender um posicionamento político. É lógico que eu vou ter aí, no mínimo, aí umas 30.000 pessoas defendendo o mesmo posicionamento que ela, porque questão da afinidade. Então, o conformismo ele é mais intenso quando propagado por alguém de afinidade, por um cantor de rock que nós gostamos, por um cantor de música que nós gostamos, tendemos a defender aquele mesmo posicionamento, porque quem está falando é aquela pessoa que a gente gosta. Então, esse é o tipo de conformismo de grau 2 que Solomon Acher comprovou. Tá? Por isso que uma moda, quando a roupa quer ser vendida, a primeira coisa é um autor de novela, um cantor começa a usar. E amanhã depois, todas as pessoas estão utilizando. Essa é a ideia do conformismo. Tá? E aí, a terceira pesquisa, a terceira manipulação psicológica que Pascal Bernardini aponta aqui no capítulo 1 é a seguinte: a norma de grupo. Essa experiência foi proposta por Mustafa Sherif em 1936, psicólogo, tá? E aí essa experiência visava demonstrar o seguinte: como uma norma de grupo influencia a tomada de decisão do indivíduo. Para Sherif, quando diante de uma escassez, determinado recurso, o indivíduo tenderá a assemelhar-se às normas de grupos. Como foi que foi feito isso? Ele pegou diversas pessoas e colocou em um lugar de um ambiente escuro e apenas um ponto luminoso. E ele pedia para que as pessoas olhassem o ponto luminoso e traçassem uma ideia, o que estava vendo, o que seria que ele estava visualizando. A maioria desses indivíduos dizia que o ponto luminoso ele aparecia naquele ponto e depois ele sumia. Por quê? Porque do lado tem uma escassez de luz e apenas um ponto, apenas naquela escassez, já viu aquele ditado que fala que a terra do cego que tem o olho é rei. Então, à medida que vai tendo escassez, à medida que vai tendo escassez de intelectualidade, à medida que vai tendo escassez de leitura de livros, à medida que vai tendo escassez de educação de qualidade, educação robusta, educação sólida, qualquer pensamento que vem a gente acredita. Então, ele fez o seguinte, e aí ele pegou outro grupo e colocaram para todos esses grupos falarem a mesma coisa. Então todos divergiam daquele outro grupo que estava falando do posicionamento. O que aconteceu? Esse grupo, como uma pessoa estava escasso de informação, porque está tudo escuro, eles seguiram aquelas outras pessoas, ou seja, comportamento de grupo. E aí Mustafa Sherif, o psicólogo, chama isso de efeito autocinético, que é quando em uma escassez de pensamento, quando eu não consigo desenvolver algo, quando eu não consigo sustentar, não tenho leitura sobre um posicionamento, eu sigo todo outro posicionamento que tiver do lado, porque eu tenho uma visão distorcida de determinado assunto e eu não reconheço que eu não sei, procuro me aprofundar por preguiça intelectual, então eu sigo todo o pensamento de manada, todo o pensamento de grupo, tá? Beleza. Então, a experiência seguir do grupo. Imagina isso sendo replicado por um professor negro em sala de aula, em que dizendo que não há espaço para preto, que sempre preto é oprimido. Imagina se uma criança vendo isso. Imagina se isso apresentado como ideologia de gênero para as nossas crianças. Eles não têm ainda noção do que é a coisa, crescerão replicando isso na prática, tá? E entrarão em sintonia com esse pensamento, até porque eles não têm ainda uma reflexão sobre o que é isso de verdade. Beleza?
Então, a constatação que se tira desse comportamento do grupo, constatou-se que quando o indivíduo é exposto a uma norma defendida por um grupo, ele tende a manifestar-se igual, que é chamada norma de grupo. Com relação ao comportamento social, o experimento seguiu-se com grupos ou amigos universitários no qual o indivíduo, a cobaia, tinha afinidade, o resultado foi o mesmo. Nasce nessa forma a chamada de a norma social, com estereótipos e modas, enfim. Por exemplo, se eu manipulo lá o Instagram e aí coloco um monte de grupo defendendo a mesma coisa, postando vídeo, e pessoas que eu gosto, postando amigos seguindo isso, eu tendo a seguir. Aí não é mais aí passa-se da norma de grupo para a norma social, ou seja, a sociedade toda começa a reproduzir. Até porque eu defendo aquilo, e aí vou levar isso para o meu filho, e aí vou levando para o meu sobrinho para a sala de aula, e agora passa a ser um pensamento único social. Imagina nos dias de hoje, se um filme abordar certos temas, músicas abordar personalidade famosa, não bastaria muito esforço em um tecnológico no qual as crianças e adolescentes são deixadas frente às telas para aderirem a normas bizarras. Por quê? Presta atenção. E aí existe também outra técnica psicológica que é, por exemplo, é a técnica que eu chamo do nome técnica do saco de pão, que é o seguinte: você vai numa padaria e aí a sua mãe pede para você comprar R$ 10 de pão de sal. E aí você vai nessa padaria e o padeiro diz o seguinte: olha, eu tenho aqui R$ 10, digamos que seja 20 pães. O padeiro vai dizer: tem 20 pães de sal aqui, perdão, tem 9 pães, tem 19 pães de sal, pelo menos um de milho eu vou colocar no saco. Quando ele coloca no saco, chega na sua casa, impossível sua mãe mandar você retornar para a padaria trocar todos os pães por cada um. Então é isso que eles fazem, eles colocam um filme interessante do jeito que a gente quer, e no meio desse filme tem um beijo trans. No meio desse filme tem uma ideologia ali escondida para ser inculcada na mente da criança. Ele pega um desenho e no meio do desenho passa o primeiro episódio, o segundo episódio, o terceiro episódio. No quarto episódio, que a gente já está empolgado com aquela sessão, eles colocam ali dentro, ali, joga ali dentro, né, chamada teoria do saco de pão, ali dentro, no meio, ele joga. A gente está assistindo, a gente acaba olhando, a gente não vai tirar, a gente não vai deixar de assistir, porque assistimos toda a série e queremos terminá-la. Só que aí isso vai para o subconsciente. Imagine isso na mente de uma criança. Então, isso é a modificação das atitudes que eles queriam e eles alcançaram, tá? Não à toa, a pesquisa agora recente aponta que de 10 alunos que entram na universidade pública, apenas um não muda suas atitudes, não muda seu comportamento familiar, não muda os seus valores familiares. Então, são técnicas psicológicas usadas. E aí, chegamos à chamada técnica do pé na porta, e aí essa técnica do pé na porta foi estudada por dois psicólogos, Friedman e Fraser, tá? Em 1966. Essa técnica consiste na seguinte: trazer à luz o fenômeno conhecido por pé na porta. A técnica consiste em seguinte maneira: o princípio do pé na porta é o seguinte: comece por pedir ao sujeito que faça algo mínimo, tá? Que chama de auto aliciador, mas que esteja relacionada com o objetivo real da manipulação que se trata de algo mais importante, chamado de alto custoso. E aí, como foi que eles fizeram essa experiência para que essas pessoas se engajassem a tal empreendimento? Foi simples. Eles ligaram para umas senhoras e mandaram que essas senhoras dessem relatório do seu consumo no decorrer de sua semana. E essas senhoras, relatando para essa senhora que a pesquisa seria exaustiva, elas não queriam, não aceitaram. Porém, ligando 2 dias antes e pedindo que respondesse por telefone 3 perguntas, ela respondeu. No dia seguinte, ela estava já comprometida a fazer outras perguntas, a responder todas as outras perguntas exaustivas. Ele chamou isso de ato de engajamento. Então, o sujeito sente-se engajado a fazer determinado tal empreendimento, ou seja, psicologicamente preso ao seu ato mínimo anterior ao custoso. O que a gente faz? Repare que as lojas fazem muito isso quando diz que determinada mercadoria ali está de 200 por R$ 90. É lógico, devido ao contraste, a gente vai pegar aquela mercadoria, devido estar barato, mas na verdade aquela mercadoria talvez nunca seja R$ 200. Ele usou o chamado de princípio do contraste, tá? Então, o sujeito será se engajado. Por quê? E aí eles fizeram a segunda experiência para provar o grau. O que eles fizeram? Pediram umas pessoas nos Estados Unidos
que colocasse uma placa gigantesca na frente de sua casa. As pessoas não quiseram, porém, eles pediram que colocasse na frente uma menorzinha. As pessoas permitiram. Posteriormente, quando voltaram com o maior, as pessoas deixaram. Por quê? Porque eles se sentiram engajados. O que se inicia com pouco, acaba você sendo obrigado a aceitar todos os outros. Então, é assim que acontece nos filmes, quando eles colocam suas cenas politicamente por baixo do pano. E aí, eles fizeram o seguinte, quando a gente pegava alunos que colocavam para poder fazer artigos sobre determinado posicionamento, sobre ideologia de gênero, sobre feminismo, enfim, sobre todas essas coisas culturalmente implementadas, jogadas na mente sem fundamento algum. Eles fizeram um artigo, apresentavam poder, não apresentaram trabalho, não autor, as linhas de pesquisa todas estarem circunscritas em uma única linha. Se qualquer estudante que fazer um artigo com viés conservador, de direita, ou de qualquer outro pensamento liberal, que não esteja no escopo daquela linha já programada, pré-feita, o seu trabalho não é aceito naquela instituição, ou seja, eles têm que seguir a norma. Então, precisa se sentir engajado. Então, o que se faz? Começa a produzir artigo, começa a produzir resenha sobre, e aí, no final, você produz uma monografia sobre aquele assunto. Jamais você vai mudar seu posicionamento. Acabou de mudar suas atitudes agora, porque você escreveu e defendeu aquele assunto. Então, você se sentiu engajado a tal empreendimento. E aí chegamos à revolução do que chama dos idiotas úteis. E é isso que é o currículo oculto. Tá? A experiência constitui-se o seguinte, da forma. Foi pedido, a gente já falou dessa experiência, tá? Imagina se isso aplicado na disciplina das universidades, nas produções de artigos, nos trabalhos de pesquisa, nas monografias, iniciando com os debates acalorados sobre temas pré-moldados como gêneros, raças. Outra forma que levou à aceitação foi a assinatura de terceiros grupos, isto é, as ONGs, a Organização Internacional Governamental, com o intuito de levar à aceitação do ato custoso pela sociedade. Assim, favorecer as diversas associações e organizações não governamentais coloca a população no papel ilusório de autor e modificar as suas atitudes, levando-a a seguida a empreender ato cada vez mais custoso. Como é que faz isso? Se eu quero implementar, se eu quero mudar, se eu quero manipular a opinião pública, eu coloco uma pessoa que é especialista naquele assunto falando. Se aquela pessoa já tem hábito de aparecer na televisão, de aparecer na internet falando um determinado assunto, eu coloco aquela autoridade, e aí você tem a junção das três manipulações, submissão à autoridade, do engajamento, tá? E a do teoria do pé na porta. Então, você tem as três juntas nessa aqui, tá? Então, eles colocam um especialista para falar sobre, e aí, quando chega amanhã, todo mundo está aceitando, tá bom? Beleza. A outra teoria psicológica usada no campo da psicologia social é a porta na cara. Acontece quando um pedido extremo é negado e, em seguida, um pedido menor é feito, a pessoa tem de aceitar. Ou seja, o que foi que eles fizeram aqui? Consiste no princípio do contraste. É o que eu falei para você agora há pouco. Para vocês agora há pouco. Quando a gente pega um equipamento que o preço está em R$ 1.000 e depois cai para 200, lógico que a gente vai levar o princípio do contraste. Então, como é que faz isso? Dificulta a seleção das pessoas no mestrado, dificulta a seleção das pessoas no vestibular. A partir do momento que eles têm uma exaustividade de adentrar, quando adentram, que está em contato com tudo isso aqui, jamais ele vai questionar e dizer assim, não é isso que eu esperava. Eles vão se sentir engajados. Por quê? Porque foi tão difícil, foi tão pesado a entrada, e essa entrada, isso aí é tudo já planejado, e aí quando dificulta a seleção desses jovens na universidade, 3 ou 2 anos tentando, na terceira vez que eles adentram, ele chega lá e se depara com todo esse ensino e acha que está aprendendo. Então, isso é chamado de a teoria do pé na porta, ou seja, você dá uma coisa mais bem elevada, dá um preço mais alto, depois você acaba dando um preço que você quer que seja, tá? E aí a gente chega na uma das últimas teorias, que é a dissonância cognitiva, que é trabalhada também por Pascal Bernardini, que consiste no seguinte: a teoria da dissonância cognitiva foi elaborada em 1957 por o psicólogo Leo Festinger, na qual consiste na lavagem cerebral que é realizada em um indivíduo mediante atenção psicológica, uma vez confrontado pelos seus atos, entra em contradição com os dois elementos do psiquismo, valor e sentimento,
quando confrontado por um erro cometido, o indivíduo busca dirimir esse conflito e ele aceita o posicionamento, tá? O conflito psicológico acaba por ressonar, e está em ressonância, mudar os seus comportamentos para justificar os seus erros e concluir os indivíduos. Por exemplo, o experimento feito foi o seguinte: os indivíduos foram forçados exaustivamente a realizar uma tarefa, outro grupo recebeu. Então, vamos lá, como foi que Léo Festinger fez? Ele pegou um grupo de garotos e fez uma experiência sexual, pedindo que esses garotos tivessem relações entre si, que era um experimento psicológico. E aí ele percebeu o seguinte: isso, homem com homem, mulher com mulher, enfim. Depois que eles fizeram isso, Léo Festinger chegou e disse assim: olha, eu estava querendo saber se vocês eram gays, vocês provaram que eram gays. Para dirimir o conflito de que foram manipulados sobre isso, eles falaram o seguinte: nós gostamos. Aí, eu gostei. Começaram a dizer que gostei, mas na verdade, metade desses alunos que fizeram isso, e aí entrou a submissão à autoridade, eram alunos que não tinha nenhum resquício comportamental de que seria homossexual. Só que, quando eles foram manipulados por Leo Festinger, tá? Eles chegaram, começaram a dizer que gostou por conta de dizer assim: ó, eu errei, a minha escolha política foi errada, então eu tenho que me consertar. Não, as pessoas começam a defender aquilo mesmo sendo errado, isso aconteceu na Segunda Guerra Mundial, isso aconteceu com Hitler, para dirimir o conflito mental. Isso chama-se dissonância cognitiva, tá? Quando algo é provado que você estava errado, então você tem dissonância cognitiva. O outro experimento realizado por Leo Festinger foi o seguinte: ele pediu para diversos alunos fazerem tarefas, e essa tarefa os demandou semanas e meses de exaustivamente pesquisa. E no final, o outro grupo observou, e o outro grupo receberam o mesmo ponto. Os que não fizeram nada, os que observou, receberam o mesmo ponto que os outros que trabalharam muito. E aí, depois desse encontro, ele fez uma palestra, propôs uma palestra muito exaustiva, né? E no meio da palestra exaustiva, no final da palestra exaustiva, os alunos que não receberam nada falaram que a palestra era horrível. Os que receberam o ponto falaram que também a palestra era horrível. Os que não receberam nada, mas que trabalharam exaustivamente, ficaram com vergonha de sentirem fracassados e que erraram, disseram: não, tá bom a palestra, tá bom o ponto, eu gostei do que eu fiz, a gente gostou. Na verdade, eles não gostaram. Depois, Leo Festinger descobriu que em grupos em casa sozinho eles se lastimaram, e muitos até ficaram deprimentes por isso. Então, a teoria da dissonância cognitiva é o nome dado a um viés cognitivo que leva as pessoas a procurarem algum tipo de coerência em suas crenças e ideologias, embora a realidade desminta os fatos. Bom, e aí a gente chega na dramatização, que é o principal. A dramatização é o seguinte: é a técnica de manipulação na qual o indivíduo é obrigado a escrever, a apresentar de forma teatral um posicionamento que contraria suas crenças, o posicionamento religioso, tá? Após o experimento realizado, comprovou-se que os alunos mudavam de posicionamentos e pensavam e começavam a defender o que escreveu e o apresentou. A dramatização tem como base o psicodrama, tá? Ou seja, manipulação de sentimentos, uso de símbolos. Então, você escreve artigos, faz palestra, teatro, tudo, a vida toda fazendo aquilo ali, jamais você vai mudar seu posicionamento, meu amigo, porque já está enraizado, aí você vai defender. Isso foi feito em 1917, na União Soviética, isso foi feito com Mao Tse-tung na China. Mao Tse-tung colocava os prisioneiros para escrever defendendo o comunismo, escrever e falar em público. E aí, depois de um tempo que não voltavam, eles defendiam, mesmo posteriormente eles sendo livres, eles ainda continuavam defendendo o comunismo, porque eles foram manipulados pelo que chama-se dramatização, tá bom? E o capítulo 2 do livro, Pascal Bernardini vai falar sobre a aplicação da psicologia social na educação. Daí ele pega um livro de Jean-Marc Montaly, tá? Educar e Formar. Jean-Marc Montaly foi um educador que transformou o comportamento do menino lobo, encontrado no século XIX. O menino foi criado por lobos, que gerou o filme famoso Mowgli. E esse psicólogo e professor, ele foi responsável de mudar o comportamento. Daí ele diz o seguinte: ó, é impossível você mudar o comportamento de alguém se não for pela educação, se não for pela tomada das escolas, pelas mudanças das suas atitudes. Para mudar as atitudes, só com o uso da educação, o uso da sociologia
e das disciplinas humanas afins. E aí, educar e formar que, com seus experimentos e as mudanças de atitude traziam uma solução para professores de como modificar as atitudes dos alunos. Para ele, uma educação que visasse a modificação de um comportamento só era possível se pela mudança de atitude. Então, você só vai mudar seu comportamento mudando suas atitudes, mudando seus atos. Isso somente era possível através da aplicação das ciências sociais. O resultado seria uma submissão comportamental, ou seja, e aí começa a surgir grupo feminista, grupo disso, LGBT, todo mundo começa a aderir, mudar cabelo, mudar tudo, ou seja, submissão total a uma ideologia. Não por acaso observamos mudança no comportamento de jovens que aderem a cursos de humanas, bem como alteração em suas atitudes e comportamentos. Vale lembrar que os trabalhos acadêmicos estão cada vez mais de nível baixo e mais bizarro. E aí eu trouxe alguns trabalhos acadêmicos aqui para mostrar como é que isso está sendo aplicado na educação. Aqui é um trabalho de mestrado de uma menina, que esse trabalho de mestrado dessa moça, ela pauta-se na educação de gênero da criança. Então, assim, ela estuda, imagine, vai para a sala de aula, e na sala de aula começa a estudar as crianças. E aí, ela fala aqui que minha pró, eu quero ser menino, porque eu quero brincar de carrinho. Aí ela diz, né? A palavra dela, da criança, no caso. Aí ela fala assim, a menina falando, né? A menina não, e menina não pode brincar de carrinho. Não pode brincar de carrinho, não. E ela me respondeu, no caso, a criança, né? Não me deixa. Fulana, no caso, a professora, não me deixaria brincar. A outra professora não deixou. A partir daí, ofereci mais situações em que a aluna em questão tivesse acervo ao carrinho. Aí, no caso, ela brigou para isso, tá? Bem como problematizei a questão de igualdade entre meninos e meninas e o uso de brinquedos com... Tá, vou resumir porque tá pequeno aqui, mas isso aqui eu peguei da tese de mestrado, a tese de doutorado dela, e aí ela fala o seguinte, logo na introdução ela fala que é impossível se inscrever sem primeiro ter um posicionamento político. Então ela fala abertamente que ela tem um posicionamento político por trás disso. E aí a criança são de 6, 5 e 4 anos, ou seja, ensino primário, e aí elas fazem experimento de que a criança, ela veste uma roupa rosa na criança, quando a professora não está, ela levou para a escola um guarda-chuva de rosa, e ela deu para essa criança, para o menino que disse que essa menina brincar. Então, repare, tudo isso sendo implementado na prática, a revolução cultural, que já foi pensada psicologicamente, e que já pegou essa professora aqui, e que ela está passando para os pequenininhos. E aí, ano passado, teve aqui na UFBA, né, esse gênero e classe tutoriana. O nome desse encontro aqui foi Educando com o Traveco, Terrorismo e Descolonização de Gênero na Arte. Então, a palestra dela lá, o curso de dança, foi Educando com isso. Infelizmente, foi isso mesmo que se viu, que está escrito aqui. Tá? E isso é os cursos de humanas. Então, a decadência total do trabalhos. Aqui, o outro trabalho também foi o Banheiro da Lapa. Um jovem escreveu, o nome do trabalho Fazendo Banheiro. Qual foi o nome do trabalho Fazendo Banheiro? Ele ficou na Lapa observando pessoas homossexuais praticando atos libertinosos sexual, e ele participava desse ato sexual, e é isso aí, ele tirou o trabalho dele de mestrado e está aí dando palestra, já está sendo botado para ser professor substituto da universidade. Então, o que esse jovem tem para ensinar? Que ele ficou vendo as coisas dos homens no banheiro, vão homens fazendo esse negócio para poder reproduzir, e aí ele está dando aula no colégio público, tá? Ai dos alunos do colégio público, que ele esteja lá, está no colégio público, e também está dando aula na universidade. Então, assim, esse é a decadência cultural. UFBA recebe evento educando com incomodando normatividade, ou seja, quebrando o padrão, incomodando a norma. Tá, gente, a gente não tem nada a ver, nós como professor, eu como professor, a gente não tem nada a ver com o que quer que seja. Agora, o problema é você pegar isso e trazer isso como processo educacional e incutir isso na mente das crianças e dos adolescentes, a fim de mudar o comportamento psicologicamente, se utilizando de aparato psicológico, como o Pascal Bernardini bem apontou, como eu apontei aqui para vocês. Então, essa é a bizarrice, tá? Que a gente está vivenciando nos dias de hoje. E não tem mais retorno. Resta a cada um de nós pensar o que é melhor para o nosso filho
para nossos filhos, para nossos familiares, nossos entes queridos, para o nosso futuro do país. Tá? Então, infelizmente, fica essa resenha desse livro, e fica aí também para vocês a indicação de Maquiavel Pedagogo. É um livro que todos os professores de caráter, que se preza, que presta verdadeiro conhecimento, está adquirindo. Um beijo no coração a todos vocês, um grande abraço e até a próxima.